Fala galera, beleza? Vamos comentar sobre o dia de hoje aí, como dava para ter tirado dinheiro dele. E a lição que fica de hoje aí já de antemão, tá? É atitude. Não adianta só saber leitura e ter atitude incorreta, vai entregar dinheiro no mercado. Não seja essa pessoa como eu fui hoje. A única diferença é de quando eu fazia cagada, quando eu era iniciante, é que eu fechava muito negativo. Quando eu faço cagada como hoje, ou eu fecho um pouco positivo, ou zero, tá? Fechei perdendo R$ 150, tá? Mas é ignorância pura, tá? Que é 0 a 0 para mim, R$ 150, porque mais ou menos que eu pago de taxa operacional por dia aí, por volta de 150 a R$ 200. Mas precisa entregar o dinheiro? Claro que não, tá? Então, voltando aqui, ó, olha a paulada que ele fez hoje, tá? Eu, sinceramente, não esperava, mas não tem que ter viés. Outra dica aí, tá? Mas não me lasquei por causa de viés, me lasquei por causa de atitude. Já tinha parado de operar no dia, tinha tido um loss grande no começo, para a primeira barra do dia, perdendo mais de quase R$ 2.000 aí. Recuperei, sem problema nenhum, fiquei positivo, estava aí na casa de R$ 600, não é a minha meta, é abaixo da meta, mas perante a circunstância do dia, que eu tinha batido contra o dia, dado de cabeça na parede. Fechado, stop fechado, R$ 2.000 já. Tinha recuperado todo esse prejuízo, tinha feito um novo dinheiro, estava R$ 600 positivo no dia. Não é meta, mas mediante circunstância, era uma excelente situação. Já tinha fechado plataforma, tinha saído, voltei para o escritório, abri plataforma para dar dinheiro para os outros. Não tem um mínimo cabimento, tá? Agora vamos para o gráfico aí. Espero que isso sirva de lição, tanto para mim quanto para vocês, tá? Claro, esse dinheiro que eu perdi vai fazer alguma diferença financeiramente ou no mês? Não, no mês a única diferença que vai fazer é que eu tinha todos os dias de outubro 100% positivos e esse é o primeiro dia negativo que eu tenho no mês. Claro, é uma perda irrisória, mas não era necessária, tá? Um dia fácil, quando você olha uma barra de tendência dessa daqui, para quem opera um tempo gráfico grande, como a gente opera aqui no 15 minutos, tem que ser um dia muito fácil, tem que ser o dia para fazer pelo menos uma meta e se quiser continuar, fazer 2, 3, 4, 5, o que for, mas não devolver dinheiro, porque o operacional, a leitura dele foi perfeita, mas a execução foi errada. Nesse caso foi a dose de lote que eu coloquei no começo do dia, tá? E depois foi a falta de atitude. Então vamos comentar agora aí. Ó, uma coisa que é importante passar aqui, ó, gráfico de 60 minutos, estocástico lento, no início do dia ele já estava abaixo de 20, estava numa excelente localização, média móvel de 200 nos 60 minutos, só que de novo, a gente não opera o indicador, ele apenas sinaliza. Como assim? Aquilo que eu falo, estocástico lento abaixo de 20, rompimento de máxima de vela de 60 minutos tende a ter uma eficácia muito maior do que se tivesse acima de 20. Estocástico lento de 80 para cima, rompimento de mínima de vela de 60 minutos tende a ter uma eficiência muito maior. Porém, houve algum rompimento de máxima aqui nos 60 minutos no dia de hoje? Não teve nenhum. Então não adianta, o estocástico pode estar, claro, ele não baixa do zero, tá? Porque a equação dele é programada para nunca passar de zero, mas claro, um exemplo esdrúxulo. Estocástico pode estar menos 1.000, não rompe máxima, não existe entrada, mas formou um martelinho na 200. Não existe. A gente opera price action. Os indicadores nos dão alguma referência de se algo ocorrer, ele nos ajuda a dar uma confirmação maior. Mas eu não compro porque chegou num suporte. Por quê? Porque numa tendência de baixa, suporte é rompido e numa tendência de alta, resistência é rompida. A questão é ele dar uma brigada antes de fazer isso ou não, mas não adianta brigar contra o preço. Se o preço está rompendo só mínima, não adianta querer comprar porque chegou no estocástico lento abaixo de 20, abaixo de 10, abaixo de 5. Tá? Claro, esse tipo de compra eu não fiz, esse erro eu não cometo mais. Esse tipo de erro eu já não cometo mais. Mas de atitude comportamental, como eu tive hoje, de dosar, vou mostrar uma coisa que eu nunca mostrei para vocês, porque a conjuntura do mês não tinha ocorrido isso. A maioria dos dias a gente estava abrindo em dias sempre no range anterior,
ou abrindo, rompendo a máxima do dia anterior e já ativando um trade de armadilha. A gente não tinha nenhum pregão em que tinha tido um dia de tendência de baixa no dia anterior, abre perdendo a mínima do dia anterior e segue para baixo, tá? Não tinha ocorrido isso ainda. Vou mostrar como fazer a leitura, como fazer a análise nisso. E outra coisa que me fez pesar a mão é justamente por não ter se atentado a isso. Porque está acostumado a todos os dias os candles terem uma parte do corpo sobreposto. Já vou mostrar isso no diário que fica mais visível. Então, já comprei antes da primeira barra do 15 minutos fechar, achando que ia ser um trap ou uma armadilha. Só que aí, de novo, eu logo estopei, primeiro porque formou uma barra de tendência de baixa, vou mostrar lá no gráfico, e também porque o gráfico dá para ver que a volatilidade dele aumentou e muito. Vamos supor que volte o mercado que a gente tinha em fevereiro, março, abril e maio, ter dias de 6 mil pontos de amplitude, isso falando de BOV 70 mil pontos, então a gente está falando de mais de 10% num dia. Ficar dando circuit break toda hora. Eu não sei, não tinha como saber o que iria ocorrer, tá? Então, não tem como ficar segurando. Primeiro, eu não ensino a segurar a posição. O que eu digo é, se o gráfico te mostrou para comprar, é para comprar, se te mostrou para vender, é para vender. Se ele te mostrou que não é para sair da compra, mas o gráfico está vindo contra, eu continuo comprando, sem problema nenhum. Agora, se o gráfico me mostrou venda, é impossível segurar, ainda mais nessa situação, tá? Pode ver que todo aquele canal estreito que tinha marcado aqui no diário, que eu até tinha comentado, olha, subiu muito mais forte do que demorou para cair, que foi esse range aqui entre julho até setembro, tá? Final de julho, vamos botar só agosto aí e setembro, 60 dias. Tinha recuperado praticamente toda essa pernada em 15 dias, mas agora praticamente 80% desse movimento de alta foi eliminado em 2 dias, tá? Eu não estou dizendo que vai cair mais, eu não estou dizendo que vai subir mais. Eu estou dizendo que a gente lê o preço e vai com ele. Só que essas barras aqui não são normais, tá? Claro, tem todo o contexto aí que eu não comento, também não gosto de olhar a notícia, tá? Porque o gráfico vai reproduzir tudo que a gente precisa para operar. Mas tem contexto de possibilidade de segunda onda, seja no planeta inteiro, considerem como quiser. Tinha ata do Copom, não sei como é que foi, não quero saber como é que foi, não quero saber clima de instabilidade política. Tá tudo aqui no gráfico. Eu tenho mentores que gostam de analisar notícia, tem gente que ganha dinheiro operando notícia, perfeito, respeito, mas não é a maneira que eu opero. Para mim, no gráfico já está descontando o que eu preciso operar. E tem mentores que operam o gráfico, mas consideram, bom, se o gráfico está me mostrando que é para baixo e tem uma notícia agora, ou seja, eu sei que a volatilidade vai aumentar mais, eles deixam alongar mais o alvo, por exemplo, embora eu continue sempre vendido, só saio até que eu tenha batido meta, ou tenha que sair, ou que o gráfico me mostre que agora é para cima, ou vice-versa, tá? Mas aí é estilo operacional de cada um. Cada um vai formar o seu. Mesmo que eu passe o conteúdo aqui, dá para operar praticamente idêntico, sim, mas talvez eu saia antes do que um outro aluno que vai estar olhando aí, e não vou chamar de aluno, colega, companheiro, trader, o que for, é todo mundo da mesma profissão aqui. Só estou passando a minha análise, a maneira que eu olho, que eu tiro dinheiro do mercado todos os dias e que vocês também podem tirar. E tem outras pessoas que operam de uma maneira completamente diferente e também tiram dinheiro do mercado todos os dias. Lembrem-se, toda compra tem uma contraparte que é a venda. E toda venda tem uma contraparte que é a compra. Pode ser que os dois ganhem dinheiro, que um só deles ganhe dinheiro, o que importa é como gerencia, como estrutura a operação. Se o gráfico tivesse só uma direção, uma operação que fosse 100% para aquele lado muito clara, não ia ter contraparte. Porque se é 100% que uma ponta vai ganhar de probabilidade, é 100% de chance que a outra vai perder. Então, se fosse 100% claro a entrada para um dos lados, o outro lado não entraria de contraparte, não teria mercado. O que faz mercado é justamente essa divergência. Mas não vamos fazer a divergência de bobo, que é o quê? Ah, o gráfico está apontando para baixo, vou lá para o gráfico de 1 minuto, pegar e comprar estrela cadente não, martelo aí em fundo, porque eu estou olhando para o gráfico de 1 minuto, sou mais esperto que os outros e eu opero só com R$100 na conta. Isso não existe. Isso não existe. Claro, se pegar um profissional, ele pode pegar R$20, 50, R$20 não tem como, tá? Porque se movimentar um tique para baixo ou não, a corretora já vai te tirar. Ele pode pegar R$50, pode pegar R$100, R$200, R$1.000 e transformar em 5, em 10, em 5, 50 mil, 100 mil, 1 milhão, claro que pode. Mas se ele tem capital é muito mais fácil. Isso já é mais da parte de um pouco de exibicionismo, não no mau sentido. Exibicionismo mostrar a capacidade, o poder que o mercado tem, que o conhecimento te dá, certo?
Mas, de novo, é muito mais fácil operar numa condição confortável financeiramente. Agora vamos para o gráfico operacional, que é o de 15 minutos. O que eu sempre marco aqui? Amplitude de oscilação do dia anterior. Está marcada aqui, perfeito? Então, eu vou botar as médias móveis aqui, é o layout que eu sempre mostro, tá? Ó, estava marcada a amplitude do dia anterior por aqui. Mas, ó, as médias móveis não tem nada que olhar hoje, estava muito longe da de 200. A 20, eu praticamente não olho em gráfico de 15 minutos, para mim não tem relevância, tá? A única coisa que eu olho para ela é uma coisa que eu vou mostrar para outro dia para vocês, não tem nenhum sentido mostrar hoje, porque não era relevante para o dia de hoje. A única coisa que eu realmente observo no gráfico de 15 minutos é a posição da média móvel de 200, tá? Que ela serve como magneto para o preço. E, por exemplo, se eu estou vendido aqui nessa região, ó, como foi o dia de ontem, e está chegando a média móvel de 200, eu vou aliviar muito a minha mão aqui. Não quer dizer que eu vou virar comprado, mas eu vou aliviar minha mão. Ponto. Onde é que eu posso voltar a pesar a mão? Aí voltem no vídeo de ontem, tá? Mas não cheguei a comentar sobre isso. Mas, por exemplo, a volta aqui rompe a média móvel de 200. Vou desenhar para ficar mais fácil. Ela rompe a média móvel de 200, tá? Aqui, retesta, faz pullback, pau. Aqui é a região de possibilidade de venda mais pesada, sem contar que a gente já estava na perna de tendência para baixo. Então, aqui é ponto de fazer scalp mais pesado, tá? Aqui o preço vai e volta bem rápido. Perfeito? Então, como estava muito longe da média móvel de 200, não tinha nem o que olhar aqui. Claro, se desse sinais de compra, aqui seria um possível alvo, uma região que ia pensar em aliviar a mão. Mas eu vou operar o que o gráfico está me mostrando. Então, foi feita a marcação do dia anterior. Está aqui, ó. Geralmente eu marco em verde, mudei para branco, não tem problema nenhum. Só mudei para branco porque ele é menor em relação aos outros. Tanto que tem aqui a marcação de um maior verde, mas não é relevante agora. Fiz a marcação da amplitude do dia anterior, que eu sempre passo. Abriu aqui nos níveis inferiores, ó. Abriu aqui nos níveis inferiores, 0, 25, 50, depois 75 e 100. Seu preço abre dentro do range do dia anterior, tá? Essa é uma região boa para vender, enquanto não tem barras de tendência ainda definidas. Então é scalp leve, é o que eu sempre pontuo. E é uma coisa que eu errei hoje e que me fez ter um stop inicial grande e depois tive que correr atrás. Sem problema nenhum, tá? Problema na verdade teve, né? Fez errado e não é mais para cometer esse erro. Ponto. Se abriu dentro do range aqui ainda é uma região melhor para venda do que para compra inicial, enquanto não tiverem barras de tendência definidas, tá? Depois, abriu no 50 a região para cima e para baixo, probabilidades idênticas, tá? E aí vamos a favor dos compradores ou dos vendedores, e vamos a favor daqueles que nos mostrarem a barra de tendência definida, tá? Aqui já é melhor para comprador e aqui desbalanço ainda mais para comprador, tá? Eventualmente, tem vários dias que ocorreram que é o quê? Abre rompendo a mínima do dia anterior e em seguida volta que ativa o trade de armadilha, tá? Então, o máximo que eu olho é um trade de armadilha no 15 minutos. Claro, ele pode ocorrer no 30, no 60, porque é muito bem. Ele pode ocorrer um trade de armadilha no 60, com certeza. Que inclusive seria o quê? Fechou o primeiro candle do dia aqui. Fechou o primeiro candle do dia. O estocástico lento lá está extremamente sobrevendido e tem um rompimento de máxima, abaixo da mínima do dia anterior. Bom, é uma condição, mas, de novo, eu não posso ficar uma hora fazendo trade contra a tendência ou segurando contra a tendência, contra essa barra aqui do diário, tá? Contra essa barra aqui do diário, imaginando que vai ter um rompimento de máxima de 60 minutos, tá? Porque o estocástico lento está numa região interessante. De novo, é se o gráfico romper e o estocástico lento estiver nessa posição, ele apoia para que aquele trade, se for rompido para cima, tem muito mais probabilidade de atingir o alvo do que se o estocástico lento estivesse sobrevendido. E o mesmo vale para venda. Um rompimento de mínima da barra de 60 minutos, da primeira ou de qualquer outra, desde que o estocástico lento esteja nessas regiões. Que regiões são essas? Para sobrecompra, do 80 para cima, para sobrevenda, do 20 para baixo, se houver rompimento, com o preço nessas regiões, é mais provável que os alvos sejam atingidos. Ponto. Mas ninguém tenta adivinhar nada aqui, que é, tá sobrecomprado, eu vou comprar antes de romper. Não, não existe isso. O trade de armadilha, bom, ele já rompe a barra dos 5 minutos, talvez até 2 minutos, mas como 2 minutos eu tomo como um norte muito, muito pequeno, pelo menos um gráfico de 5 minutos. As boas armadilhas são rompidas já da primeira barra de 5 minutos.
Então, o que acontece? Abriu abaixo do range do dia anterior. Seria um preço, por essa lógica aqui, extremamente barato para se comprar. Só que não adianta eu ficar dizendo para o gráfico o seguinte: tá barato para comprar, mas ele está rompendo para baixo, formando barra de tendência para baixo. Por quê? Se tem barra de tendência para baixo, o gráfico cai. Se tem barra de tendência para cima, o gráfico sobe. É claro, o gráfico pode descer, como aqui, ó, sem barra de tendência, como nessa região, com certeza. Vou limpar aqui que está meio sujo. Tá? O gráfico, por exemplo, nessa região aqui, ó, pode cair sem barra de tendência? Pode, com certeza. Pode cair sem barra de tendência como nessa região? Pode, claro. Mas é certo que se tiver barra de tendência para baixo, ele está caindo. Ele pode cair sem barra de tendência, mas se tiver barra de tendência para baixo, ele vai cair, ele está caindo. E se tiver barra de tendência para cima, ele está subindo. Então eu não tenho que ir contra a barra de tendência. Eu posso não querer vender uma barra de tendência por achar que está muito esticado. Mas eu não devo comprar contra elas, que se chama trade de fade aí. Tem locais que são adequados para se fazerem isso. Mas eu vou mostrar por que na situação de hoje não era. Uma coisa é quando o preço abre dentro do range do dia anterior, tá? Como essa região aqui, vamos supor que a primeira vela do dia fosse essa aqui, tá? Fosse essa aqui, primeira vela do dia. Uma barra de tendência de baixa dentro do range do dia anterior, onde os compradores têm a laje mais forte deles. Vamos escrever dessa maneira aqui, o suporte mais forte. Aqui eu não vou vender, eu posso não comprar, mas é certo que eu não vou vender. Provavelmente eu vou comprar aí contra a tendência. Vou estar comprando mais leve, mas aí é um suporte, uma região extremamente forte. Aí eu vou pensar em fazer fade. Outra situação seria isso aqui, ó. O gráfico abre abaixo da mínima do dia de ontem, mas a primeira barra do dia me deixa uma barra com desbalanço para compra e me ativa um trap na segunda barra, no caso do dia, me ativa um trap aqui, e aí perfeito. Abriu numa região extremamente próxima para comprar. Esse aqui é um trade que pode ser chamado aí pelo Larry Williams ou quem for de ops. Acabou caindo além do que queriam, se tocaram para voltaram os compradores aqui e o trade continua para cima, perfeito. Agora, se essa região aqui, eu acabei de dizer que é o piso mais forte dos compradores e efetivamente ela for rompida, agora isso aqui virou rompida com uma barra para baixo, por favor, tá? Fechando uma barra de tendência para baixo. Quando isso aqui for retestado, se aqui em cima ele era suporte, aqui embaixo ele é resistência. E com o mesmo poder que ele tinha quando estava sendo testado de cima para baixo, ele vai ter esse mesmo poder para cá. Porque imaginem o seguinte, tanto quem não vendeu nessa barra está tendo a oportunidade de vender aqui mais caro. E todos os compradores que achavam que iam defender essa região, quando chegou no 0 a 0 vão estopar. Estopar que eu digo é sair no 0 a 0. Se eles estavam comprados, vão sair com vendas. Então tem esses caras que estavam comprados aqui achando que o suporte ia segurar, botando venda para baixo, e os caras da venda aqui, fora todo mundo que vendeu já dentro dessa barra de tendência e não quer perder dinheiro. Porque se passar acima da máxima dela, todo mundo que vendeu nessa barra está perdendo dinheiro. Quem tiver com operação aberta, ainda claro. Então, olha o que o gráfico mostra. Abriu abaixo da mínima do dia anterior. O que eu posso pegar como parâmetro aqui, definição? Pego essa amplitude do dia anterior, dou um Ctrl+C, Ctrl+V aqui no Profit e jogo ele para baixo, como se tivesse uma continuidade do gráfico. Está marcado aqui, ó, em relação à mínima do dia anterior. Marquei aqui, beleza? Já está marcado. Primeira barra do dia. Barra de tendência de baixa, sem choro. Vendedor na veia, não tem o que fazer. Não quer vender, porque acha que está esticado, tudo bem, respeito, mas o gráfico está mostrando que é para baixo, ponto. Porque aqui, olha o que a gente acabou de ter. Se aqui antes era a melhor região para comprar, se essa região aqui, ó, era a melhor região para comprar quando o gráfico estava testando de cima para baixo, agora que o gráfico confirmou tendência aqui para baixo, essa é a melhor região para vender. Então é como se fosse um novo 100% aqui em cima. Uma nova região onde eu estou cheio de cara querendo vender aqui. Certo? Venda, 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 venda. Não vou nem colocar fatores de uma possibilidade de volatilidade maior, baseado já na barra de ontem e no cenário macroeconômico, que eu não opero baseado nisso. Tá? Barra para baixo, tentativa de correção,
Sim, porém qual é a nossa barra de referência de tendência de baixa? É essa aqui. Então, não reverteu, tô tranquilo no trade. Para baixo, para baixo. Agora essa daqui é a barra de referência de tendência de baixa, vamos ver. Quanto tem de compradores? Tem aqui, ó, 230 pontos. Então, o mínimo que eu preciso para que ela seja uma barra de tendência de baixa é 2/3. O mínimo, 2/3. Então, são 230 pontos para baixo de vendedores, entenda-se vendedores. Corpo vermelho e sombra superior, no mínimo 460 pontos. Tá? Então, tem 560 pontos. Então, agora essa é a nossa barra de tendência de baixa, que é a referência. Segue para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, para baixo. Aqui teve uma reversão, ponto. Agora, depois que o gráfico se deslocou 1.800 pontos ao longo de 3 horas, o cara não tem que fazer absolutamente mais nada. Isso aqui é para fazer dinheiro, não é para estar certo. Tá? Agora dava para pensar em compra? Até dava, teve reversão, perfeito, o gráfico mostrou, entra comprado aqui, pullbacks, e se reverter essa barra tem que vender, ponto. Mostrou reversão, se fez alguns trades, se ganhou algum dinheiro, mas provavelmente saiu perdendo aqui, mas pouco, mas está absurdamente positivo depois dessa queda, se continuou operando. Fez esse trade, tá? E não perdeu muito dinheiro, porque deu para estruturar aqui, mas perdeu alguma coisa. Depois essa barra aqui de baixo reverteu a abertura dessa barra de tendência de alta, tá? Ó, como vê aqui, ó, de maneira mais rápida aqui ainda, quanto tem de sombra inferior, que são compradores, 105 pontos. Então o mínimo de vendedores, o dobro, 210, 334 pontos. Então essa barra é 75% vendedora. Tá? Então para baixo, para baixo, para baixo. Aqui de novo, mostrou reversão. Tá? Quer entrar na compra? Entra. Tá? Entra. Mas, de novo, depois de fazer tudo isso aqui, não tinha mais o que estar fazendo no gráfico. Isso vale para mim também, principalmente. Depois, mostrou reversão para compra. Quer comprar? Compra, não tem problema nenhum. Comprou, reverteu, barra de tendência de baixa aqui, ó. Revertendo a barra, vou até dar um zoom, ó. Tá? Barra de tendência de alta era essa daqui. Barra de tendência de baixa agora, vamos ver se é mesmo. Ó, sombra inferior, 130 pontos. Então, no mínimo 260 pontos de vendedores. Está aqui, ó, 330. Então, barra de tendência de baixa, reverteu. Se estava comprado aqui, vende aqui, vai vendendo. E sem choro, e para baixo, e para baixo, e para baixo. E outra, mercado volátil desse jeito não existe, já caiu demais e já subiu demais. Aqui, ó, trade depois das 3 horas da tarde, mais 1.000 pontos para baixo. Tá? Então, mesmo que tivesse feito todos os trades, fosse teimoso, eu vou marcar além da amplitude vertical, amplitude horizontal, porque tempo também é dinheiro aqui dentro do mercado, para quem opera scalp, que entra e sai, não faz só o trade de comadre, vende aqui e espera chegar no alvo. Não estou dizendo que está errado ou que um é melhor do que o outro, eu estou dizendo que a maneira que eu opero é esta. Então a maneira que eu devo preencher isso aqui é assim, ó. Tá aqui o gain, ó. Vou marcar de verde, embora tenha sido para baixo. Tá aqui o gain, ó. Tá aqui o gain. Fácil, daqui para cá. Toda essa amplitude. Tá aqui o gain. Tanto amplitude vertical quanto horizontal, porque tempo também é dinheiro, porque se faz várias entradas e saídas. Então tá aqui, ó, verde, tal, até saiu pro lado, de tanto ganho. Pagar aqui. Depois, o outro gain que teve. Outro gain foi essa amplitude aqui. Daqui para baixo teve reversão, ó. Daqui para baixo teve reversão e saiu aqui, tá? Então, teve um gain bem pequeno. Depois, outro gain dessa venda até aqui. Olha isso aqui. Estão aqui os gains do dia. Agora eu vou marcar os losses do dia, tá? Isso aqui, ó. Marcar em vermelho. Marcar amplitude vertical e horizontal. Tá aqui o loss do dia. E tá aqui o loss do dia nessa reversão. Tá? Ó, eu não vou nem somar essas barras porque chega a ser um absurdo. Se eu comparasse a área dessas barras, sendo a área do meu gráfico resultante a quantidade de dinheiro, tá? Não vou nem comparar essas amplitudes, tá? Vou colocar umas setas menores com essas duas aqui. Então é inadmissível que se perdesse dinheiro hoje, tá? Operando conscientemente, estou falando dessa maneira que eu estou mostrando, tá? Então me ative bastante no índice aí hoje. Mostrar um pouco de dólar. Ah, só aquela questão ó, no diário.
que eu disse como a gente estava acostumado com pregões de barras sobrepostas. Olha aqui, ó. Tá aqui, ó. Barra sobreposta, ó. Barra sobreposta. O que é barra sobreposta? Vamos lá. É que cada barra dessa daqui a gente está no gráfico diário. Então, cada candlestick desse aqui representa um dia de negociação, um dia de pregão. Então, eu vou traçar a máxima e a mínima desse dia. O dia anterior penetra o range do dia. Aqui, ó. Por exemplo, estou olhando para esse dia verde, tracei máxima, tracei mínima. Olha como o próximo dia negocia dentro dessa região. Então aqui teve sobreposição. Vamos ver se teve algum dia sem sobreposição. Não teve nenhum dia sem sobreposição. Vamos olhar, por exemplo, está aqui o dia de ontem, máxima, mínima. Olha o dia de hoje, ó, não negocia dentro do range do dia anterior. Isso é não haver sobreposição de barras ou de corpos. Todos, sem exceção, todos os pregões desse canalzinho de alta que a gente teve tinha sobreposição. Estava fazendo um movimento limpo e fluido de alta, que é o quê? Impulsão, correção, marcar de amarelo aqui para ficar visível. Impulsão, correção, impulsão, correção, impulsão, correção, impulsão, correção, rasgação, é o nome disso aqui, tá? É uma super impulsão. Não tem essa classificação, tá? Isso aí só falei agora porque é um movimento muito, muito maior e mais poderoso do que essa alta aqui, tá? Financeiramente até tem mais dinheiro de compra aqui dentro do que dentro dessa baixa aqui. Porque tem todo esse volume financeiro aqui, ó, desse período, todas essas barras versus essas únicas duas barras. Tá? Então agora vamos para o dólar, olhar alguma coisa aí. Dólar, mesma situação, abriu acima do range do dia anterior, baseado com tudo aquilo que eu já mostrei no índice, não precisa comentar tão detalhado aqui. Ó. Abriu acima do range do dia anterior, zero possibilidade de trap. Outra coisa que eu não comentei é se atentar que se está mais volátil, a mão tem que diminuir, ou a conta tem que aumentar, ou um ou outro. Por exemplo, barras normais do gráfico de 15 minutos do dólar tem 15 pontos. Está aqui, ó, 10 pontos, 12 pontos. Olha a primeira barra do dia, 40, não, errado eu, 30 pontos. Já vê que o mercado está fora do normal. Abriu acima da máxima do range do dia anterior, nem pensar em armadilha aqui, claro, se rompesse essa mínima. Mas, de novo, não rompeu, formou uma barra de tendência de alta. Então, eu vou considerar que aqui agora é um zero para mim. Por quê? Essa região de nível. Olha só. Se aqui, no dia de ontem, aqui nessa região, para caso o preço abrisse dentro do range do dia anterior, aqui era a maior resistência, a laje mais espessa dos vendedores, quando ela foi rompida, ela passa a ser a laje mais espessa dos compradores. Olha a bipolaridade aqui, que foi falado nos vídeos aí da semana passada. Tá? Então aqui passa a ser o nível de zero, aqui o nível de zero, aqui o de 25%, o de 2,5%, 50%, 50%, lá para cima 75%, lá para cima que está fora da tela aqui 100%. Tá? Então, compra rompendo máxima, compra pullback, primeiro alvo é essa amplitude aqui, 30 pontos para cima. Continua, pau, mais do que atingido, 28, 36 pontos para cima. Não tem mais o que fazer, dá para comprar aqui? Dá. Onde é que vai ter a reversão? Perdendo essa mínima. Só que, de novo, está esticado e dólar é pesado. A gente está falando de um pullback que poderia ocorrer no mínimo e no mínimo, sem nada ocorrer, sem mudar a tendência, de praticamente 40 pontos. Isso é R$400 por contrato. Tá? É pesado. E depois do primeiro alvo ser atingido, a coisa mais prudente a ser feita era sair do dólar ou esperar uma outra condição mais clara. Olha a barra que vem. Uma barra aí fácil aí de 50 pontos. Vamos ver quanto tem? 70 pontos numa barra. Reverteu a tendência? Reverteu a tendência. Por quê? Essa barra de tendência de baixa, tá? Ó, essa barra de tendência de baixa reverteu a abertura dessa barra de tendência de alta. Vou vender perdendo a mínima? É o que eu costumo dizer para fazer aqui, mas é uma barra excessivamente grande. Confirmou a tendência de baixa? Sim. Onde é que é a melhor região de venda? 50%, aqui em cima, essa região de teste de mínima. Por quê? Dá para vender aqui embaixo? Claro que dá, mas aí, vamos supor que tem que ser alguém que tenha capacidade e conta financeira de operar com no mínimo 20 a 25 contratos de dólar. Por quê? Se eu vendo aqui abaixo dessa mínima,
eu tenho que esperar um pullback até aqui em cima e que nada se mude. Então eu tenho que ter disponibilidade financeira para adicionar contratos aqui, 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 aqui e aqui. Se eu só tenho um lote, eu não posso vender aqui, esperar o preço voltar, fazer um pullback de 70 pontos na minha cara, voltar mais 70 para ir no 0 a 0 e ainda sair com meio ponto de ganho aqui. Isso não existe. Quem tem pouco lote vai deixar para vender o mais para cima possível. Por isso que eu digo que operar com um lote é muito mais difícil do que operar com mais lotes. Agora é óbvio, quem não souber o que está fazendo, se tiver mais lotes só vai perder mais dinheiro. Então, para vender, aguardar pullback, aguardar pullback, aguardar pullback. Toda essa região aqui, ó, venda, venda. Só que aqui a gente está falando de amplitude de 40 pontos, está fora do normal. Então, calma. Por exemplo, essa barra aqui fez 70 pontos. Pode ser que ela volte 70 pontos para baixo aqui, vá mais 70? Claro, mas depois que ela faz um pullback de 40, se eu estou vendendo aqui em cima, eu vou esperar perder essa mínima e deu, e deu. Não vou fazer mais nada aqui. Sendo que, de novo, não voltou, estou olhando da amplitude do dia. O que tinha sido marcado? Que no fechamento do dia de ontem, essa era a região, a laje mais espessa dos vendedores. Depois da abertura do dia de hoje, essa é a laje mais espessa dos compradores. Então eu não vou apostar nesse rompimento aqui de maneira violenta. Fora que a gente está falando de uma pernada de quem vendeu aqui 40 pontos para baixo, quando renovasse mínima. Então eu espero que a mínima vá falhar. Não tem mais o que fazer depois que se pegou essa pernada para cima. Tá? Zerou lote aqui, porque não tem como aguentar sob condições normais esse pullback aqui no dólar de 40 pontos sem mudar a tendência. E para quem vendeu aqui de novo, pegar mais 40 pontos para baixo não tem mais o que ser feito no dia. E aí olha o que o gráfico faz, para baixo, perde mínima, olha o que faz, volta. E agora essa passa a ser a barra de tendência de referência do dia, saiu do range dessa barra, aqui teve reversão para compra, tá? E agora tem um range mais operável, se quisesse continuar operando, uma barra de 15 pontos. Então, para cima, nada de reversão, para cima, aqui teria mostrado reversão, ó, nessa região, teria mostrado reversão, porque essa é uma barra de tendência de baixa. Mas não teria como ter perdido dinheiro aqui, porque foi um range muito longo, tá? Porque 2 horas e meia deu para fazer scalps na posição correta aqui para não perder dinheiro, tá? Aí teria dado uma barra de tendência de baixa, teria vendido aqui, perdendo o mínimo e os pullbacks, teria revertido com essa barra. Ó, uma barra de compradores, vamos ver. 8 pontos para cima, no mínimo 16 para baixo. No mínimo 16 para baixo. Não é uma barra de tendência, ou é? Vamos medir certo aqui quando está na dúvida. 8 pontos, no mínimo 16. 15,5. Não é uma barra de tendência. Então, teoricamente, continuaria vendido, e agora sim teria que estopar. E aí perderia algum dinheiro razoável aqui, se tivesse insistido em tradar. Tá? Porque essa sim, essa tem 5 de vendedor, tem 75% comprador na barra. Tá? Então, se compraria pullbacks aqui e tal, e claro, vamos falar a realidade. Não vai entrar numa barra desse tamanho, faltando 1 hora para o pregão fechar. Mas, de novo, vou fazer a marcação dos trades aqui dos gains. Ó, marcar com retângulo. Está aqui o gain. Está aqui o gain que se teve nessa venda para baixo, e era o que tinha para fazer, e teve um stop aqui. Quando dessa venda reverteu isso aqui, ó, tá? Os gains claramente superando os stops. Embora depois de ter pego esse primeiro trade já não tem mais o que fazer. Depois desse então nem se fala. Mas mesmo assim não tem como fechar negativo o dia. Até tem, né? Mas de maneira consciente, sabendo o que está fazendo, não tem. Ações. Vamos olhar alguma coisa aí. Vale. Tem o que falar. Primeira barra do dia é uma barra de tendência de baixa, na mesma situação de todos os comentários que eu fiz no índice no dólar. Essa era a região de suporte dos compradores, abriu abaixo como resistência, ponto, tá? E outra coisa que é interessante aqui que não aconteceu lá. Por exemplo, o trade de armadilha, porque a máxima dessa primeira barra de 15 minutos, certo? Ó, ela foi rompida. Ela foi rompida aqui. Porém, é uma barra de tendência já. Está me dizendo que está para baixo. Eu quero um trade de armadilha, entrar no trade de armadilha quando ocorre isso aqui, ó.
Quando a primeira barra do dia me deixa uma sombra inferior, ou é uma barra compradora e tem continuidade para cima, certo? Não vou querer entrar quando ocorre isso aqui, ó, que já tenho formado uma primeira barra de tendência do dia e eu já estou vendido aqui. Agora, claro, se formasse uma barra de tendência de alta aqui, revertendo essa abertura, entraria comprado, é outra história. Então, primeira barra de tendência do dia. Primeira barra do dia é uma barra de tendência para baixo, amplitude inicial 0,6, que seria o mínimo do mínimo. O gráfico não deu nenhuma compra ao longo do dia, 3,3% para baixo, tá? Ó, reto, não operei nada de ação hoje, só estou mostrando para vocês as oportunidades. Essa era a última barra de referência, todas as outras barras de tendência, ó, deixar bem explícito isso. Ó, isso é uma barra de tendência de baixa? Sim, isso é uma barra de tendência de baixa. Isso também, isso também, isso também, isso também, isso também, isso também, mas todas contidas dentro do range dessa outra barra de tendência de baixa. Só foi virar uma nova barra de tendência de baixa aqui e depois aqui. Então, 0 reversões no dia de hoje, um único trade reto, liso para baixo. Petrobras, primeira barra, uma barra de tendência de alta. Aí é o que eu falo, ações prefiram barras formadas por corpos. Mas se entrou aqui, não tem problema nenhum. Ou não entrou aqui porque não era 100% formada por, claro, não digo 100% formada por corpo, porque é praticamente impossível, mas é uma boa barra de tendência, ponto. Entrou aqui, estopou quando essa segunda barra do dia fechou, se vendeu aqui, pullbacks, todas essas regiões e liso para baixo, liso para baixo. Claro, aqui teve reversão para compra, nessa barra aqui, quando fechou acima da abertura dessa barra de tendência de baixa, depois é que teve reversão para baixa, e aí foi venda lisa, lisa para baixo, ponto. Também não tem como perder dinheiro. Magazine Luiza, faço a mínima ideia do que ocorreu. Primeira barra para nenhum lado. Segunda barra, uma barra de tendência de alta, extremamente grande. De novo, vai entrar comprando máxima só se tiver muito lote, senão só vai operar do meio para baixo. E aí, dependendo de como estruturou o trade, ganhou ou saiu perdendo pouco, tá? Mas aí depois foi ter reversão onde? Aqui, ó. Quando essa barra de tendência de baixa fechou abaixo dessa abertura, o alvo dela foi atingido, então não tem como criar muito mais expectativa do que isso. Depois, aqui teve reversão para compra, se fez isso, não conseguiu ganhar dinheiro, porque aqui subiu 0,4 e o risco inicial era praticamente 0,7, tá? Depois aqui a última barra de referência de tendência do dia era essa, 15,15, foi revertida por essa barra de tendência para baixo e depois um movimento fluido aí de 1% para baixo. Aqui teve uma barra de tendência de alta revertendo mal de baixo? Sim, mas ninguém vai entrar na penúltima barra do dia, correto? Inclusive percebam que um padrão muito comum é ter uma barra de tendência de alta forte na penúltima barra do dia Magazine Luiza. Tá aqui, ó. Hoje, ontem, anteontem, anteanteontem, um dia aí qualquer, outro dia aí qualquer, aqui não teve, aqui teve, aqui não teve, aqui não teve, aqui teve, tá? Só estou dizendo para observarem o gráfico, tá? Aqui teve, aqui não teve, aqui não teve, foi antes, tá? Mas isso é só observação. Muito difícil extrair dinheiro disso por causa do alto risco que se corre entrando nessa hora. Que risco? O risco de o trade não ir nem para baixo, quer dizer, fazer um pullback, não reverter a tendência de alta, certo? Mas não te dá a oportunidade de sair no gain, porque ele fechou dentro de uma correção, porque tu só tinha uma única barra para que esse trade desse certo. E aí tu diminui muito as suas probabilidades. VEG. Não tem nem o que falar. Primeira barra de tendência do dia. Quem? Essa aqui. Aí de novo, ação prefere um corpo sólido. Se entrou aqui na primeira barra do dia com uma barra de tendência de alta, é o fim do mundo? Não. Saiba que tem que estopar aqui quando essa barra de tendência de baixa se formou, deu venda e foi reto para baixo, certo? Tá? Aqui teve reversão, estopou, perfeito, depois nenhuma barra de tendência e para baixo. Mas de novo, isso aqui não é índice, isso aqui não é dólar, isso aqui é ações. Se tiverem fazendo
mais de 3 trades no dia numa ação, dessa metodologia que eu passo aqui, com certeza, tá? Estou falando para as outras. Se for abrir mais do que a terceira, for abrir a quarta operação ou mais em ação, provavelmente ou está olhando o mercado errado ou a ação está lateralizada e aí é comprar suporte e vender resistência, ou não faz nada. Perfeito? Era isso aí que tinha para comentar hoje, tá? Valeu, falou galera, tchau.